Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa Ideias e Negócios, né? Aproveitando essa época mais de festa, final de ano, para fazer uma rápida retrospectiva dos melhores assuntos que foram destaque aqui no programa durante 2018. E eu vou convidar você então para a gente começar relembrando a entrevista que eu fiz com o Cleidson Lima, né? Ele que é curador do Museu do Videogame, um projeto que nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas que hoje já está em todo o país. Um projeto que fatura milhões. Vamos rever. Nasceu aqui em Campo Grande e hoje está no Brasil inteiro. Você gosta de videogame? Imagine então cerca de 5 milhões de pessoas assistindo, participando, interagindo dentro de um museu. Exato, é o Museu do Videogame, que nasceu aqui na capital e ganhou o Brasil todo. E a conversa hoje é com o Cleidson Lima, jornalista e que agora é curador do Museu Itinerante do Videogame. Tudo bem, Cleidson? Tudo bem, Ginês. É um prazer aqui estar no primeiro programa. Prazer é meu. Que bom que você está aqui, porque o Cleidson não para, né? Viaja o Brasil todo com o museu, por isso que é museu itinerante. Isso mesmo. Agora vamos só para as pessoas terem uma dimensão. Eu falei de 5 milhões de pessoas visitando o museu todos os anos. Como que se chegou a esse número? Bom, Ginês, eu sempre digo que eu fico muito emocionado e é um prazer sempre dizer que o Museu do Videogame Itinerante ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E com outro nome, né? Com outro nome. Na verdade, a gente nasceu em 2011 com o nome Campo Grande Game Show. E eu lembro. Isso, foi muito legal. E a história do museu é interessante, porque ele, na verdade, nasceu de um ADR de casal. Eu sou colecionador de videogames há mais de 20 anos e num belo dia de fúria, de faxina... Da mulher. A dona Janaína Ivo, minha esposa, me deu um ultimato. Ela disse, ou você transforma esses seus videogames, que ele ocupava a casa inteira, só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. Então ela falou assim, ou você transforma essa sua coleção num museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Eu mostrei quem manda em casa, né? Ela. Então a gente em 2011 começou esse negócio, o Campo Grande Game Show, e depois de 2015 ele acabou se tornando o Museu do Videogame Itinerante. E para estruturar isso como negócio, por exemplo, equipe, né? Você tem que ter uma equipe para viajar, a estrutura para acondicionar os aparelhos, a questão legal, enfim, que você faz contratos. Como que foi essa transição da paixão para uma empresa? Bom, eu digo sempre que a gente aprendeu igual todos os empresários no Brasil, apanhando e perdendo dinheiro. Infelizmente, não existe uma receita de bolo, Ginês, que nos mostre quais são as pedras que nós vamos encontrar no caminho. Cada um tem uma pedra diferente. As nossas pedras foram muitas, mas a gente aprendeu. Para você ter ideia, chegou uma situação que a empresa quase quebrou. Antes mesmo de ganhar o Brasil, a gente, faltando um mês para um evento que a gente ia fazer, perdemos todos os patrocinadores, perdemos o shopping que estava interessado em fazer o evento e, assim, por sorte do destino, caíram no colo, de repente, grandes patrocinadores nacionais, Intel, PlayStation, Nintendo, Capcom, entre muitos outros. Isso foi uma sorte. E também calhou da gente conseguir um outro shopping e que culminou num evento. Os patrocínios ainda existem. A gente é patrocinado por grandes empresas até hoje. Então, a partir daí a gente ganhou o Brasil, a gente aprendeu o que foi logística, o que é você colocar um museu todo dentro de uma carreta gigante. E essa carreta chegar ao destino com todos os elementos prontos para fazer o trabalho, você distribui, cada shopping tem uma área, cada população tem uma característica. Então isso tudo a gente vai aprendendo como negócio, só que deu tudo certo. Porque o nosso modelo de negócio é o seguinte, a gente é contratado por shoppings do Brasil inteiro. De que forma que esse shopping ganha? Ele ganha em público, o evento leva muita gente. E essas pessoas acabam gastando com estacionamento, ela vai para a praça de alimentação, ela passa numa loja, entre outros. Então o shopping acaba tendo esse retorno. Qual
Qual é aí o feedback dos shoppings em relação a público, em relação à movimentação no empreendimento? Você consegue planilhar isso, consegue ter esse retorno de quem te contrata? Sim, e tanto é que hoje em dia eu tenho um problema bom. O que seria o problema bom? Todos os shoppings que fazem com a gente acabam querendo repetir o evento nos anos seguintes. Para você ter ideia, citando Fortaleza, já é o 4º ano seguido que nós fazemos lá. Isso também acontece com Rio de Janeiro, acontece com Recife, entre outros estados. Porque ele tem um grande público, tem retorno e ele quer fazer de novo. Então hoje a gente faz uma média de 10 a 12 eventos por ano. Se a gente fica uma média de um mês em cada local. Fica tudo isso. Isso, a gente fica entre 16 e 23 dias. E isso com a logística acaba dando 30 dias por localização. Os shoppings nos contratam. Hoje a gente fatura uma média de 2,5 milhões ano com esses shoppings que nos contratam. E o evento ele precisa ser obrigatoriamente gratuito para o público. Então isso você tem uma garantia de público, tem uma garantia de retorno para o shopping e isso acaba garantindo também uma vida saudável para a empresa. 5 milhões de pessoas. O público-alvo do museu são os shoppings do Brasil todo. E como que se chega a um número desse, de 5 milhões de visitantes por ano no empreendimento que nasceu daqui? Claro, envolve tecnologia, envolve história, envolve aquela paixão pelo videogame, mas 5 milhões de pessoas, vamos concordar aqui que é um número impressionante. A gente só descobriu, isso aí a gente só descobriu depois que começou a trabalhar o evento pelo Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, já era um número, digamos assim, para a gente era muito grande. Num dos últimos shoppings que nós trabalhamos aqui, nós tivemos em um pouco mais de uma semana de evento, tivemos 180 mil visitantes. Isso é muito grande para uma cidade de 800 mil habitantes. Então a gente viu o potencial e levou o museu para outras cidades do Brasil. Cidades muito grandes, Recife, São Paulo, Rio, Manaus, entre outras. Então são cidades que já têm uma população muito grande. E quando a gente mostrou e apresentou para aquela população, a gente acabou vendo um resultado ainda maior. Só para encerrar, a tua visão, a tua experiência do videogame, desde a época lá dos primeiros até o videogame como está hoje, você consegue ainda visualizar onde essa indústria do videogame vai parar no sentido de aperfeiçoamento, de evolução e do entretenimento? É uma indústria que lá atrás a gente já vislumbrava um crescimento, Ginês, e hoje mostra que esse crescimento pode ser ainda maior nos próximos 10 anos. Você imaginou um dia uma TV aberta ou uma TV grande fechada transmitir e-sports, que é o e-sports, que são torneios de videogames, de futebol, de tiro, de estratégia e tudo mais? Isso é um mercado que antes era restrito a quem gostava de videogame, e isso se transformou num mercado mundial. Hoje é um mercado de mais de 100 bilhões de dólares no mundo. Então quem tiver peito, vontade e criatividade para aproveitar esse mercado vai ganhar dinheiro também. Olha, adorei aqui nossa conversa, Cleidson. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço. Bacana rever essa entrevista, né? Vamos para um rápido intervalo, então. Na sequência, a gente volta com vitrine, papo de líder e tem mais um outro assunto que separamos para você nessa retrospectiva. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola?
Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? Na Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. O meu salão de beleza, ele oferece um atendimento rápido, onde a cliente ela não precisa marcar um horário prévio para esse atendimento. Funciona por ordem de chegada, onde ela pode fazer vários serviços junto. O meu carro-chefe é exatamente o atendimento express, onde a pessoa vem buscar um serviço de qualidade, mas com agilidade. O horário que fica melhor para ela, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo com mania de lixa para fazer o serviço que ela precisa. Estamos de volta agradecendo aos parceiros, né? Sempre os parceiros, sem eles nada disso seria possível. Obrigado ao Ioted Lounge, onde a gente grava o programa, ao Zezé Guerreiro Cenografia, Arte, Luz e Eventos e a Supernova Palestras e Treinamentos. Vamos rever um quadro que deu bastante repercussão aqui, foi o quadro Vitrine, que fala do Oxente Sushi. Olá, meu nome é Cláudio Ribas e esse é o quadro Vitrine. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, fiz questão de fato de entrevistar, porque conheço a história dela e a gente vai compartilhar um pouco da case de negócio dela, case de sucesso dela. Estou com a Francisca do Oxente Sushi. Tudo bem, Francisca? Mas como que chegou então surgiu a ideia de sushi, aliás, algo que uma competitividade muito grande dentro de Campo Grande, muito sushi dentro de Campo Grande. Como que foi isso? Uma vez passando aqui na Bom Pastor, eu falei para um primo meu, para o meu sobrinho, na verdade, não é sobrinho. Meu sobrinho. Vamos abrir um sushi aqui na Bom Pastor? Porque na realidade tem um, mas não é o suficiente, eu acho. Vamos abrir um sushi. Porque a gente saía para comer também e quando chegava lá não era do nosso jeito. Eu falei, não, a gente vai ter que abrir um sushi onde a pessoa chega, senta e ela come, de verdade. Ela vai sentar e vai comer. Então nós vamos abrir um. Ele falou, vamos tia, então tá bom. E foi uma brincadeira, né? Mas depois de um ano dessa brincadeira, eu falei, vamos. Aí a gente decidiu abrir. E acabou que aconteceu e desde o primeiro dia, graças a Deus, ele acontece. Você comentou comigo, desde o primeiro dia teve movimento? Sim, desde o primeiro dia. E a avenida, nós estamos um pouco para trás do que seria o fluxo grande ali. Isso não te assustou? Como que você achou o ponto assim? Não me assustou, porque no começo a gente até comentou, nossa, nós vamos ficar um pouquinho distante do que acontece. Mas a minha opinião é a seguinte, não importa o lugar, não importa onde você vai estar, o importante é fazer bem feito e você ter o cliente do mesmo jeito. E isso acontece. Aconteceu aqui também, da mesma forma. Então, na realidade, a gente tem um fluxo bem grande de pessoas no nosso estabelecimento, mesmo um pouco longe, mas hoje já está tudo agrupado, hoje já não tem mais distância. E você conseguiu achar, de fato, trazer lá da tua terra alguma coisa que pudesse ser um diferencial dentro do sushi? Sim, o que aconteceu? Quando foi para fazer o nome, né, que a gente queria saber o nome, eu estava no computador e eu falei assim pro meu esposo, eu falei assim, e agora? Não, eu falei, Oxente, como vai ser o nome? Aí ele falou, Oxente. E nos pratos tradicionais, quando a gente fala em pratos, você fez algo diferente dentro desse segmento sushi que pudesse falar assim, nossa, isso aqui é só de lá? Sim, uma exclusividade. Isso, depois que surgiu o nome Oxente, eu disse assim, já que é Oxente, o sushi é uma coisa oriental, não tem nada a ver com o nordestino. E aí eu falei, vamos fazer a tapioca, vamos fazer o sushi de tapioca. Sushi de tapioca. Isso. E aí a gente fez o sushi de tapioca. Que é o carro-chefe, é exclusivo teu. Temos também a tapioca, o hot de tapioca de carne seca. De carne seca, muito legal, diferente. Uma pergunta para finalizar. Você começou grande, você me disse que tem um movimento desde o primeiro dia. Sim. Mas como que a equipe se comportou a respeito disso? Como que você mensurou quanto você ia atender para chegar num nível interessante de atendimento? Cláudia, a gente não sabia.
Nós não tínhamos um pingo de entendimento em relação a sushi, a gente não sabia o que estava acontecendo. Contratei uma equipe, na verdade, né, de um outro sushi, e eles vieram para trabalhar junto com a gente, eu confiando neles. 100%. No que eles sabiam tudo. Mas eu tinha ideia do que eu estava fazendo, não estava totalmente às cegas, né? Mas quando nós abrimos a casa, Cláudio, sem nenhuma, eu vou dizer, propaganda, eu acho que, se eu não me engano, meu sobrinho ele colocou no Face alguma coisa. Rede social? Sim. E simplesmente no primeiro dia de atendimento deu 9h30 para 10 horas. Nós não demos conta de atender. Nós tivemos que deixar tudo grátis, na realidade. Meu Deus, 9 horas. Virou confusão. Virou free 9 horas da noite. Virou tudo free, todo mundo comeu grátis. Aí dali você começou a mensurar, então. Entender o que estava acontecendo. O sucesso da sua casa hoje, você atribui ao quê? Eu atribuo à minha equipe. Onde a gente está sempre direcionando eles a reuniões, a treinamento, tudo isso. Sempre então, Sempre. Existe uma constância em treinamento, Sim. de atendimento ao cliente, de venda na mesa realmente, né? Sim. Se a gente fosse resumir tudo isso em uma só palavra, qual seria essa palavra? Seria experiência positiva. É isso que você quer para o seu cliente? Isso, meu Ter cliente. uma experiência positiva. É isso. Pessoal, meu nome é Cláudio Ribas. O meu é Francisca. E esse é o quadro Vitrine. Muito bacana, né? E agora uma outra dica, um papo esperto, é o Papo de Líder. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Paes, coach palestrante, e hoje vim falar sobre autorresponsabilidade e liderança. Ser autorresponsável está ligado a não criticar as pessoas, não julgar, não se vitimizar, não reclamar. E o que isso tem a ver com liderança? O líder, ele não critica as pessoas, mas sim sugere. Vamos dar um exemplo. Ao invés de apontar o erro da pessoa, dizer o que ela está fazendo de errado, nós vamos sugerir o que ela pode fazer de correto para alcançar um resultado positivo. O líder não reclama, porque quando ele reclama, ele enfatiza somente os pontos negativos de uma determinada situação ou de uma determinada equipe. Ele não ignora seus erros. O líder, ele assume a responsabilidade sobre seus erros e com isso ele aprende e evolui como ser humano. O líder também não deve se vitimizar, pois se fazer de vítima é se fazer de coitadinho. E líder que se faz de coitado, ele acaba não encontrando solução, ele acaba justificando suas atitudes e seus erros. E automaticamente ele não tem postura e autonomia sobre a sua equipe quando ele se faz de vítima. Ao invés de ele atrair a equipe para próximo dele, ele acaba afastando a sua equipe. O líder também ele não deve culpar as pessoas, ele não deve culpar as pessoas, e sim as suas atitudes, mas não de forma a julgar essa pessoa, mas sim de forma a dar uma sugestão que possa contribuir para que essa pessoa da próxima vez possa vir a ter um posicionamento mais correto, um posicionamento mais assertivo na hora de exercer uma determinada função. Aqui é Thiago Paes e esse é o Papo de Líder. Mais um rápido intervalo, na sequência a gente volta com outro assunto, que é sobre crianças e finanças. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? No Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. O meu salão de beleza, ele oferece um atendimento rápido,
onde a cliente ela não precisa marcar um horário prévio para esse atendimento. Funciona por ordem de chegada, onde ela pode fazer vários serviços junto. O meu carro-chefe é exatamente o atendimento express, onde a pessoa vem buscar um serviço de qualidade, mas com agilidade. O horário que fica melhor para ela, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo com mania de lixa para fazer o serviço que ela precisa. Estamos de volta com Ideias e Negócios. Mais uma vez um agradecimento especial aos parceiros, ao IoTed Lounge, onde a gente grava o programa. Também um obrigado especial ao Zezé Guerreiro Cenografia, que prepara todo o ambiente, todo o ambiente do programa, ao pessoal da Arte, Luz e Eventos, que tem a iluminação toda especial, e aos profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos. Eu conversei durante 2018 com a Sabrina Mestieri Nacal. Ela criou um projeto que fala sobre crianças e finanças. O que será que sai disso? Vamos rever um trecho da entrevista. O assunto hoje, um assunto que mexe com todo mundo, não tem como fugir. Finanças e mais, crianças. Desse tema, vamos conversar agora com Sabrina Mestieri Nacal, que é jornalista ligada à área de economia, macroeconomia, administração. Ela que é mãe, mas também teve a ideia de criar o projeto Crianças e Finanças. Primeiramente, Sabrina, tudo bem? Tudo bom, Adi. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Vinícius, pelo convite. Sabrina, projeto Crianças e Finanças. Como surgiu essa ideia? Como surgiu esse projeto? Bom, primeiro é porque eu quero é que o futuro os brasileiros saibam administrar suas próprias finanças, né? Então foi pensando nisso. Eu gosto de dizer que esse é um presente para o futuro, né? Que é ensinar crianças a administrar dinheiro é administração de finanças para o nosso futuro. Agora, você é uma jornalista que atuou e atua no mercado macroeconômico, administrativo, já foi editora de revista de negócios, trabalha com isso ainda, mas você estava me contando que essa ideia de mexer com educação financeira surgiu na tua infância, na tua adolescência. Surgiu na minha infância, isso, na minha infância, na minha adolescência, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e eu achava muito injusto, muito errado o meu pai ter que me dar dinheiro para eu comprar um presente de Dia das Mães e vice-versa. Então eu comecei a guardar esse dinheiro o ano inteiro para comprar, porque com 10 anos você ganha um dinheirinho do vô, um dinheirinho da avó, você ganha sempre um dinheirinho uma mesadinha. Ali, uma mesadinha. E eu juntei esse dinheiro e eu fazia um envelope lá, Dia das Mães. E aí no Dia das Mães, ia eu lá e comprava o dinheiro, o presente com o meu próprio dinheiro. O meu primeiro presente que eu dei dessa brincadeira de envelopes foi para minha avó. Eu dei um colar para ela nessas lojas assim de bijuterias que vendem de tudo, sabe? Paguei R$15 na época num colar. Ela tem até hoje esse colar, ela ainda usa até hoje esse colar. E uma bijuteria de R$15 que eu acho que para ela tem mais valor do que muita joia que ela tem. Agora, você me falou de envelope. Quer dizer, na tua infância, com 10 anos, você já tinha essa ideia financeira e que te marcou até agora chegar a esse projeto. Por que você pensava dessa maneira? E por que você acha que isso faz falta hoje na família brasileira? Porque a gente sabe, as pesquisas indicam, que o brasileiro tem pouco hábito de poupar e muito menos hábito de investir. Exatamente. E por que isso acontece com o brasileiro? Então, o brasileiro ele acaba se entrando num negócio de achar que o patrão tem que guardar o dinheiro dele, né? Então chega no final do ano, ele tem lá o 13º, né? Então ele não precisa cuidar das finanças dele. Ele confia no governo para administrar a aposentadoria dele e ele confia no patrão para juntar o 13º dele. Então assim, a minha ideia é que as crianças aprendam isso desde pequenas para que não precisem confiar só na administração do patrão. O chefe ele não precisa ser o administrador das suas finanças, muito menos o governo, né? Porque a gente sabe que não dá certo o governo administrando o nosso dinheiro. Não dá certo. Para a gente falar mais sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Crianças e Finanças. Agora, Sabrina, me conta um pouco desse desafio de falar de um assunto finanças, que a gente acabou de dizer aqui que o brasileiro não se dá muito bem com esse assunto, e tratar de uma forma especial, de uma forma diferente para crianças, a partir de 3 anos. Como que vai ser isso? Então, eu tive que estudar, né? Tive que voltar a estudar. Voltei para a faculdade, fui estudar psicologia, exatamente para entender a cabeça. Eu tenho filhos, né? Ajuda a entender a cabeça. Em casa mas tem é experiência. Bom, né? A gente tem experiência de mãe.
mas é bom a gente conhecer pela parte psicológica como que funciona, o que a gente pode esperar de uma criança de 3, de 4, de 5 anos. Vou te dar um exemplo, com 3 anos as crianças contam até 10. Então não adianta você pedir mais do que de 1 a 10 para ela não vai saber, ela está em processo de aprender ainda o 11, o 12, o 13, não adianta você pedir isso para ela. Então a gente trabalha nessa idade com 3, 4 anos, a gente trabalha moedas de um único valor. Então a gente só trabalha moedas de um único valor, exatamente porque a gente tem que tomar cuidado com cada fase da criança, com os processos da criança, com o dia da semana, porque criança nessa idade também não entende dia da semana. Você tem filhos também, você tem filhas também, você sabe que elas nessa idade, 3, 4 anos, as crianças ficam, mas que dia é hoje? Que dia da semana? O que eu vou fazer hoje? E a gente mistura um pouquinho de educação e de finanças, né? Porque a gente tem combinados com as crianças para ela ganhar o dinheiro, a mesada dela já com 3 anos, e ela precisa começar a entrar em saber o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, quais são os deveres dela dentro de casa. Agora, na formatação do teu projeto, na tua linha aí desse projeto Crianças e Finanças, de 3 a 8 anos, os pais participam junto? Sim, os pais têm que participar. Na real, os pais têm que participar o tempo inteiro, né? Sim. De 3 até 18 anos, eu acho que os pais têm que participar. Até os 40, se né? possível. Acho que não. Eu acho que depois dos 18 é bom a criança, se a criança fizer ganhar o projeto, autonomia, fizer a metodologia direitinho, de repente perfeito, com 18 anos ela já consegue se virar sozinha. Andar por si só. Mas me fala um pouquinho então, no caso do projeto, os pais entram ali no sentido também de até receberem essas instruções, os primeiros passos, o que é errado, o que não é. Fala aí pra gente, dentro da tua teoria, alguns procedimentos que nós pais acabamos errando e a gente não sabe que está errando. Quando a gente fala para a criança administrar o próprio dinheiro e a gente dá R$3 na mão dessa criança e fala que ela tem que comprar um doce, e aí ela chega lá na frente da sorveteria e fala assim, a gente tem 3 opções, você tem o doce, o sorvete que custa R$3 e o sorvete que custa 5. Aí vai lá, o pai faz o quê? Coloca mais 2. Na sua vida, Ginês, alguém inteira dinheiro, alguma coisa para você pagar alguma conta? Então, simplesmente inteirar, completar, ela nunca vai ter noção. Você concorda? Entendi. Que ela nunca vai ter noção de que aquilo custa R$3? Ela não vai ter noção de gestão ou ela vai comprar o de 3, ou vai esperar completar. Porque se o pai 5. complementa, ela vai crescer pensando que alguém vai complementar para ela. Sempre vai ter, né? Sempre seja vai ter. Para moto, seja para o carro, seja para casa. E se não tiver alguém para complementar, ela vai de alguma forma pegar um empréstimo, se endividar para complementar isso, concorda? É isso que o brasileiro costuma fazer, né? A gente pega empréstimo, a gente paga as coisas, a gente primeiro tem, depois a gente paga, né? Se você for ver para um brasileiro comum, vai perguntar para qualquer um na rua quanto que custa o seu carro. As pessoas falam a tabela, né? Quanto que custa na tabela. Valor cheio. O valor cheio. A verdade é que essa não é a verdade, né? As pessoas têm juros, tem uma série de penduricalhos ali. Exato, né? Então, a gente sabe quanto a gente paga na nossa parcela e a gente acha que a gente sabe qual é o valor cheio. A gente não sabe qual é o valor cheio, porque ninguém senta para fazer essas contas. E me perguntaram outro dia também, Sabrina, você acredita que educação financeira é educação ou a criança já nasce com um viés empreendedor, com um viés financeiro? Eu acho que é educação, com toda certeza é educação. A gente vê os países de primeiro mundo que têm uma educação financeira na infância eficiente. Tem que aprender, assimilar e desenvolver. Dinheiro. Exatamente. Né? Nem que não ganhe dinheiro ainda, mas aprender no começo para ter, quando começar a entrar o dinheiro, saber o que fazer, saber de que forma fazer. Bem, eu conversei com a Sabrina Mestieri Nacal, jornalista, que criou o projeto Crianças e Finanças, que tem a parte social, tem a parte educativa e a parte financeira. Sabrina, muito obrigado pela participação aqui no Ideias e Negócios. Obrigada, Ginês. Foi um prazer te dar essa entrevista. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto, entra lá no Instagram, Crianças e Finanças, e segue. Eu vou estar colocando vários conteúdos, vários vídeos para as pessoas saberem mais. Legal, uma ótima ideia. E aqui o nosso programa é isso. Ideias e negócios. Você tem uma ideia criativa? Tem um negócio? Tem um empreendimento? Aqui é o teu espaço para a gente debater isso publicamente, sem amarras, com liberdade total. E olha só, quer participar, quer mandar uma sugestão pra gente? Manda um e-mail. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem tem mais programa, mais assuntos que foram destaque aqui em 2018. E é claro, eu espero vocês. Um grande abraço. Tchau.